Na realidade, eu peguei bem... Eu fui bem tranquilo para emitir opiniões sobre o PL, se vocês não perceberam. Eu não me exaltei. Foi. Eu não falei, pô, censura e tal, blá, blá, blá. Tipo assim, procurei seguir uma linha de realmente falar do que estava sendo pautado naquilo lá, né? Então, assim, se removerem esse podcast, que vai ser um ato de censura. Porque o que foi feito aqui, tanto da minha parte quanto da tua, foi emitir opiniões. Opiniões muitas vezes polêmicas, mas opiniões asseguradas dentro do texto constitucional. Asseguradas dentro do texto constitucional e respeitosas. Exatamente. Porque, assim, por exemplo, exatamente. eu particularmente sou contra, porque eu imagino que o que vai rolar não é... Aí que tá. Isso é tipo, eu vejo como lobo em pele de cordeiro. Porque diz assim, não, mas porque isso aqui é contra as fake news. Mas, na verdade, a gente percebe que já agora existe uma força 90% contra 10% em censurar fake news de direita, mesmo que nem sempre sejam fake news de verdade, e um pouquinho, uma coisa ou outra ali, passa um paninho em fake news da esquerda, que também são numerosas. Uma coisa disso foi que eu vi do Arthur Scarance, eu acho que ele... da MBL também, ele estava aqui nesses dias, foi no aeroporto de Brasília entrevistar os parlamentares que estavam chegando. E chegou alguns parlamentares de esquerda, não sei se você viu esse vídeo. Eu vi sim. E aí ele perguntou assim, você, uma parlamentar lá, eu não lembro o nome agora, esse vídeo tá por aí. Você é a favor, você vai votar a favor ou contra o PL das fake news? E a pessoa falou, vou votar a favor. Mas e aquela fake news que o Lula disse que a Ucrânia e a Rússia têm a mesma responsabilidade sobre a guerra? Aí a pessoa simplesmente negou que o Lula tivesse dito isso, mas na verdade ele disse. Entendeu? Então, inclusive assim, o próprio Lula mentiu isso, né? Exato. E ele foi checado no Twitter. Pois é. Porque o próprio Lula falou que a Rússia e a Ucrânia têm a mesma responsabilidade acerca da guerra e depois ele tweetou falando que nunca disse isso e o próprio Twitter lá colocou um textão dizendo falando, ele disse não é bem sim. assim, o Lula disse tal dia isso. Mas o que eu penso é justamente isso, cara. É uma tentativa assim, de calar uma coisa. Convenhamos. O presidente do país, ele é o maior mentiroso que a gente já viu no Brasil, né? Quem conhece o Lula, quem conhece o histórico desse cidadão, sabe que ele é um mentiroso, que ele vive de mentir. Ele gosta de mentir, ele tem uma compulsão por mentir. E dentro do governo desse sujeito, querer fazer um PL das fake news é, no mínimo, engraçado, né? Entendi. Porque o cidadão, ele mente toda hora, ele só faz isso, entendeu? O cara foi pra China, levou até o Stedley lá, que é do Paraná, inclusive, que é o líder do MST, levou o Stedley pra comitiva da China, uma comitiva de Estado. Levou o Stedley, que é o chefão do MST, que tá invadindo um monte de propriedade. Eu fui na Bahia lá onde o MST tá invadindo. Eu sei que estão, eu vi com meus olhos esse negócio. Não viu na imprensa. Então, assim, quem fala que o MST não invade propriedade, que o MST só ocupa terras improdutivas, o que é assegurado sim em Constituição, a pessoa que fala que o MST só ocupa terra, tá mentindo. Tá cometendo fake news, porque o MST invade terra produtiva, inclusive terra de poucos hectares. Eu vi isso acontecer. E aí a pergunta eles vão censurar isso, né? Não vão. Mas daí o Lula, ele leva o Stedley para a comitiva do Brasil para a China, e daí chega lá a TV estatal chinesa para entrevistar o Lula. E o repórter chega pro Lula e fala assim, poxa, o que você gosta aqui da China e tal? Deu Lula. Então... eu, lá no Brasil, eu ligo na TV e eu assisto o campeonato chinês. De futebol. Que tem muito jogador do Brasil, jogador brasileiro que joga na China. E você olha pra cara do sujeito falando isso, do Lula, e você vê na expressão dele que ele tá meio constrangido, assim, falando meio tímido, né? Não tá sob efeito da 51, da biritinha dele, né? Ele tá mais tímido, assim. Ele vai soltando assim, sim, eu vejo o campeonato chinês. Daí no dia seguinte sai matéria. Campeonato chinês parou de ser transmitido no Brasil em 2020. Então, ou seja, mentira. Sabe? Então, assim, e até você comentou das fake news da esquerda há um tempo atrás aqui. Janones, a Patrícia Leles, várias pessoas da esquerda nas eleições também emitiram várias fake news acerca de pessoas que estavam com o ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, né? E isso é o que a gente tem que falar aqui, porque é verdade, né? Aconteceu. Sim, né? Verdade.
Aquele caso do Nicolas Ferreira foi bem emblemático, né? De colocarem uma foto de um ator pornô de filmes adultos, né? Um cara que tava fazendo um filme com uma pessoa do mesmo sexo dele, né? E daí colocaram uma foto como se fosse o Nicolas, o ator do filme lá. Isso foi, por exemplo, uma das fake news que foram produzidas pela esquerda nas eleições, né? Direita produziu? Lógico que sim. Não podemos falar que não. Só que assim, cara, acontece dos dois lados. Fake news é um problema que até mesmo antes da internet sempre aconteceu. Verdade. Não sei se você se recorda, no governo da Dilma, que vazou um negócio de grandes sites vinculados ao PT receberem milhões de reais do governo petista para ter uma linha editorial aí que agradasse ao PT, né? Tinha o Dilma Bolada, cara, que era um cara do Twitter, sei lá, um cara que fazia umas charges, uns memes, se fazendo de Dilma, né? Dilma Bolada. Era até engraçadinho o negócio, mas assim, mas foi pago, foi financiado pelo... Acho que ele ganhava, na época, 10 mil reais por mês, o que era uma grana boa na época, há mais de 10 anos atrás, para falar, obviamente, bem do governo e tudo mais, tudo mais. Então assim, pô, mas isso... Enfim, cara, eu acho... Olha, sinceramente, se tem um partido, não com dinheiro público, mas enfim... Se tem alguém que é financiado para falar alguma coisa, então você permite que outra pessoa também possa, de repente, ser financiada para falar outra coisa. Eu acho que assim, cada um é responsável pelos seus atos. Do tipo assim, se você for incoerente, você vai pagar por isso, ou perdendo voto, ou perdendo audiência, tá entendendo? É que na realidade, a liberdade... você pega a lei, né? E você vê que assim, dentro do direito civil, você tem uma série de consequências que você pode ser punido por algumas atitudes que você desrespeita uma pessoa, né? Sim. Questão de direito de imagem, que é algo que pode ser discutido. Difamação, né? Difamação já é na esfera penal, né? Mas, por exemplo, a questão de você, às vezes, falar certa questão que enseje danos morais, tudo isso você pode discutir dentro do direito civil. Na área penal, existem os crimes contra a honra, né? Que é uma ação penal privada, ou seja, não é o Ministério Público que vai lá e abre, né? Quem faz a denúncia é a própria pessoa que foi vítima. Então, a pessoa, ela pode sentir que ela sofreu uma injúria, uma difamação, uma calúnia, que é mais grave, né? Calúnia se fala que a pessoa cometeu um crime que ela não cometeu. E essa pessoa, ela pode entrar com uma ação penal privada para que ela possa, né, fazer com que o outro responda a isso na justiça. Já né? existem esses então, mecanismos. Existe no direito penal esses mecanismos, inclusive, que eu falei agora. Então, assim, está previsto no Código Penal isso. Então, assim, se uma pessoa por exemplo, eu na época acabei não prosseguindo com a ação, até eu ver se vou prosseguir, mas, por exemplo, falei aqui no início da conversa que um portal de fake news do Paraná, Veja Paraná, falou para mim, assim, falou que eu, João, cometi um crime hediondo, que eu nem posso mencionar o nome aqui, um crime hediondo, um dos piores crimes que existe. E os caras pegaram um boletim de ocorrência falso para falar que eu cometi aquele crime hediondo. Isso é uma calúnia contra mim, eu fui caluniado porque eu não cometi aquele crime. Entendeu? Sofri uma calúnia. E isso foi uma fake news da internet. Então eu posso procurar a esfera penal para eu tomar as medidas judiciais cabíveis. Só que você fazer uma lei para você remover previamente conteúdo, daí, meu amigo, você já muda a figura completamente. Sem direito de avaliar, de ter defesa, de ter comprovação, o direito ao contraditório. Exatamente. Isso, cara, e aí o direito ao contraditório, a ampla defesa, são direitos previstos constitucionalmente. Ou seja, é uma lei que, na minha visão, é inconstitucional. Porque primeiro fere o artigo lá, que fala sobre a liberdade de expressão, porque você é livre para se expressar, cara. Eu vejo pessoas defendendo esse PL, que eu sou contra, falando assim, não, mas a internet não é uma terra sem lei, mas, meu amigo, nunca foi. Se você falar uma besteira, se você cometer uma calúnia, você vai ter uma penalidade legal, você vai ter uma retratação, você vai atrás dos seus direitos para... Isso sempre existiu. O que não pode é, tipo assim, não gostei, vou censurar, depois eu vejo se o que acaba que não acontece. Então, vão haver do tipo assim, abafar certas narrativas que não está de acordo com o censurador, né? Digamos assim, quem tem o poder de censurar alguma coisa, de apontar o dedo, apertar o botão,
e apertar o botão delete naquilo que ele não gosta, né? Isso que eu acho que é errado, né? É errado. É com certeza errado. Isso a gente tem uma concordância aí. Enfim, é uma lei preocupante, né?